O fim é o começo do novo. O texto bíblico diz: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ficou um pouco escuro ali, mas vocês percebem que eu coloquei em amarelo quando serão essas coisas, e a segunda parte, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isso é importante, porque há duas perguntas que os discípulos estão fazendo a Jesus. Continuando, e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Palavra do Senhor a todos nós. Pois bem, eventos globais como a pandemia Covid-19, Covid-19, guerras como a guerra da Rússia contra a Ucrânia e as guerras de Israel, né, que estão sendo experimentadas, envolvendo Israel, tudo isso está ligado a profecias bíblicas que apontam para o aparecimento do anticristo e o fim dos tempos com a volta de Jesus. Essa não é uma afirmação minha, está entre aspas, porque é a afirmação de um site que revela esse tipo de afirmação apocalíptica que se tornou muito usual e tem se tornado comum nas redes sociais, podcasts e etc., e até em pregações nesses últimos tempos, não é? Nesse ano 2024 especialmente. Mas em 2020 começou quando veio a Covid, não é? Depois outras situações que estão sendo vividas. Tudo isso está ligado muito a algo que é chamado de escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina que se dedica ao estudo das coisas que devem acontecer no final dos tempos. É assim que a teologia estuda este tema, com o título, digamos, de escatologia. Escatom, quer dizer, últimas coisas, logia é estudo, doutrina, né? Vem de logos. Então, a escatologia se dedica a isso. Eu lembro que em vários momentos da história chegou-se a prever o fim do mundo, né? Na virada de 99 para 2000, surgiu aquela famosa frase, mencionei hoje pela manhã, de 1000 passarás, mas a 2000 não chegarás. Esta frase nunca existiu na Bíblia, não é? Mas era citada de púlpito, de pregações, etc., como se de fato fosse, né? E estamos em 2024, já passamos de 2000 e o mundo não acabou, né? Pois bem, Mateus capítulo 24, 25 representam aquilo que a gente chama de a pequena escatologia de Jesus. Neste texto, capítulo 24 e também incluindo o capítulo 25, há duas afirmações de Jesus sobre o final dos tempos. A primeira delas é esta: daquele dia, vamos juntos? Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só Deus sabe. Não é isso? Esta expressão do próprio Jesus.
se referindo ao final dos tempos. É interessante, Atos capítulo 1, versículo 8, os discípulos de Jesus, ele ressurreto, né, demonstra aos seus discípulos que vai para o céu, vai para a presença do Pai, e os discípulos dizem, Senhor, aliás o anjo diz, né, que ele voltaria, esse mesmo Jesus que vistes ir, há de voltar. E eles perguntam, Senhor, será nesse tempo que restauras o reino a Israel? E ele disse, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, não vos compete saber. É interessante porque muita gente previu. E Jesus disse, nem o Filho sabe. E esse Filho é Ele mesmo. Ele está dizendo, nem eu sei. Né? Claro que naquele momento ele estava como homem, falando como homem. Né? Depois, obviamente, quando está na presença do Pai, é óbvio que ele sabe. Mas é importante a gente destacar esse texto. Há um segundo texto, que está também no capítulo 24, onde Jesus fala sobre a figueira, que a gente olha as folhas da figueira e a gente já descobre mais ou menos se os frutos vão vir, se não vão vir. Ou seja, a agricultura nos dá uma previsibilidade daquilo que vai acontecer. Então Jesus disse, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Então observem que esses dois textos aparentemente afirmam, primeiro, a impossibilidade de prever o fim do mundo, mas também afirma a possibilidade de prever a proximidade do fim. Percebem? Impossibilidade de prever, né, o ano, dia e hora, né? Porque tem gente que diz, não, Jesus só falou do dia e hora, mas o ano não. Então eu vou prevendo aqui. Tem gente que diz isso, viu? Há coisas estranhas acontecendo. Então, impossibilidade de prever, quando? Mas o mesmo capítulo diz que a possibilidade da gente prever a proximidade do fim. Então, afinal de contas, estas afirmações apocalípticas de 2024 estão corretas? Será o fim do mundo? Ou pelo menos o fim do mundo está próximo mesmo? O que o ensino de Jesus tem a nos dizer sobre isso? Hoje pela manhã, então, eu passei por primeiro lugar esse primeiro texto, a primeira afirmação, o primeiro tópico. Jesus respondeu a perguntas sobre dois fins, este capítulo 24. O fim do templo de Jerusalém e o fim do mundo. São duas perguntas que os discípulos fizeram. Lembram que eles fizeram duas perguntas? Senhor, dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? É quando Jesus diz, vocês estão vendo o templo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E hoje o que está lá no lugar do templo, aquela cúpula dourada, que alguns às vezes estranham ou confundem, como se fosse o templo, né? Isso na fotografia que se tem mais comum da cidade de Jerusalém, aquela cúpula dourada na verdade é um monumento, não é uma mesquita, a mesquita fica logo ao lado, mas é um monumento muçulmano, imaginem, não? Há uma previsão aí de que vai ser construído o terceiro templo, e a gente tem notícia, eu nunca consegui, nas minhas viagens a Israel, nunca consegui descobrir isso, mas dizem que estão sendo feitos todos os utensílios, conforme o Antigo Testamento, para o futuro templo. Mas para que aconteça a construção do terceiro templo, aquele monumento muçulmano vai precisar ser destruído. Isso significaria praticamente uma terceira guerra mundial, né? Então, porque quem conhece ali Israel sabe que quando você vai subir para a esplanada das mesquitas, é como chama ali, né?
onde era antigamente o templo, você para subir ali, quem controla ali são os palestinos. Não são soldados de Israel, são soldados palestinos. Pois bem, vamos para frente. Então Jesus aqui neste capítulo 24 responde a duas perguntas, portanto é preciso não confundir, é preciso tomar cuidado, porque há algumas afirmações desse capítulo 24 que pode dar, são essas as duas perguntas, né? Declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, e Jesus diz, por exemplo, nesse capítulo, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. E se você lê isto a partir da visão do fim do mundo, aí você vai ter problema, porque uma geração normalmente era de 40 anos. E obviamente já passou mais de 40 anos desde que Jesus fez esta afirmação. Mas essa afirmação se refere à destruição do templo de Jerusalém. E isso é importante para a gente compreender. Vamos para frente. O segundo aspecto que eu chamei a atenção hoje pela manhã foi: o fim virá, e é quase meia-noite na história humana. Aqui eu me refiro à afirmação categórica de Jesus, quando ele diz, no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Quando Jesus está dizendo isso, está fazendo uma afirmação categórica e verídica. Por que eu digo isso? Porque há muitas pessoas, às vezes, que imaginam, até crentes, né? Que dizem, mas já passou mais de 2000 anos desde que Jesus falou isso, né? Que ele voltaria e que haveria o fim do mundo. Então como é que é isso? Já passou tanto tempo, não vai mais acontecer, não acredito. Mas aqui nós temos uma afirmação categórica de Jesus. E ele diz, o fim virá. Ele disse, eu não sei o dia e a hora. O filho não sabe. Mas ele faz a afirmação categórica, o fim virá. Isso nos leva a crer e acreditar a palavra de Jesus, sabedoria. Então é preciso, na verdade, que a gente se prepare, porque o fim virá. Terceiro aspecto que eu chamei a atenção, foi o último tópico que eu chamei a atenção hoje pela manhã, é este: os antecedentes do fim antecedem a última hora. Aquilo que muitas vezes tem sido chamado de sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes e assim por diante, tem sido chamado de sinais, mas na verdade são antecedentes do fim. E estas coisas vão sendo mencionadas na Bíblia. Eu chamei a atenção então que há 3 aspectos: antecedentes, prenúncio do fim e o sinal do fim. São 3 coisas absolutamente diferentes. E hoje pela manhã a gente viu pelo menos 10 versículos que falam de antecedentes do fim. Vamos a eles. Alguns virão dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, guerras, rumores de guerras, não é? Fomes, escassez, terremotos em vários lugares, ódio, tortura, morte aos seguidores de Jesus. Muitos vão se escandalizar da fé, vão perder a fé, traição, se odiarão mutuamente. Muitos falsos profetas vão aparecer, gente falando em nome de Deus, gente falando em nome de Jesus, fazendo profecias, fazendo previsões. Não é? É muito perigoso cair nesse caminho. Alguns têm feito as previsões, não, o mundo vai acabar tal ano assim, por isso, por aquilo. Não é? Ou alguns fazem algumas previsões sobre guerras. Me lembro alguns anos atrás, quando surgiu aquela guerra no Golfo Pérsico, lembram disso? Lá começou no Kuwait, né? E eu me lembro de uma profetisa que tinha um programa na televisão, e eu me lembro dela ter saído ali naquele programa, num sábado, ela disse, não se preocupem, não vai haver guerra no Golfo Pérsico. E aí
citou textos bíblicos para isso. Na segunda-feira começou a guerra no Golfo. No sábado seguinte, eu liguei a televisão para ver o programa dela, para ver o que ela ia dizer. Não tocou no assunto, absolutamente. Não tocou no assunto. Falsos profetas. Então é preciso tomar cuidado com esses falsos profetas. Eles são antecedentes do fim. Multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor. Muitos em nome de Jesus, olha aí, presta atenção nisso. Muitos em nome de Jesus dizendo: o tempo é chegado. Que tempo? Tempo do fim. Você já ouviu alguém dizendo isso aí? Na pregação? Pestes, fomes, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Ah, pastor, a peste, a pandemia, Covid, pode estar aí? Claro, está aí citado, peste, é possibilidade. Está em Lucas 21:11. E assim por diante. Expansão do conhecimento, né? O livro de Daniel diz que vai haver, no final dos tempos, uma expansão tremenda do conhecimento, algo que a gente está vendo aí, inteligência artificial, o Big Data, enfim, todas essas coisas mostram um conhecimento enorme. Eu me lembro que quando começou a pandemia do Covid, né, e logo, com pouco tempo, se descobriu vacinas, né, eu lembro de muita gente dizendo: é falso, isso é mentira. Como é que pode, em menos de um ano, conseguiu-se descobrir uma vacina? Expansão do conhecimento, aceleração, crescimento exponencial do conhecimento. E isso é uma coisa que você comprova na história. Pega as grandes descobertas, quanto tempo elas levaram para acontecer. Você vai vendo que quanto mais chega ao nosso tempo, mais rápido elas vão acontecendo. Inteligência artificial, gente, um negócio absurdo, né? Não sei quem já viu isso. A gente passou outro dia aqui um vídeo de um ator norte-americano, muito conhecido, fazendo uma entrevista em inglês. E em seguida, no vídeo, está ele falando em português, o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de falar, os lábios se movendo exatamente como, até um sotaquezinho no português. Só que ele não fala português. Como é que se conseguiu isso? Inteligência artificial. Vocês já imaginaram isso? Você vai assistir um vídeo, aquele seu político predileto falando uma coisa que você vai dizer: não é possível, ele está falando isso, eu estou vendo, os lábios estão se mexendo, é ele mesmo falando. Aí você vai ver, foi inteligência artificial, montaram aquilo. É um tempo desafiador, gente, expansão do conhecimento, conforme Daniel 12:14. Agora, o que todos esses antecedentes nos mostram? É que eles vão acontecendo e ocorrem constantemente na história. Guerras. A Primeira Guerra Mundial matou mais de 40 milhões. A Segunda Guerra Mundial matou mais de 80 milhões de pessoas. E ali foi uma guerra global, não é? Então, vocês podem perceber grandes terremotos, grandes pestes. Eu mencionava hoje pela manhã que a peste negra da Idade Média matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões naquela época, quando a população mundial era muito menor. Então a gente pode imaginar o que isso significa. Vocês podem ter a certeza absoluta que naquele tempo, muitos disseram: não, Jesus está voltando, o mundo está acabando. Pode ter certeza disso. Há confirmações disso. Aliás, na época de Paulo já aconteceu isso. Não sei quantos leram já em Tessalonicenses, quando ele começa a falar do anticristo, não é? Ele fala: o homem da iniquidade vai aparecer antes do fim dos tempos. E ele diz: olha, gente, vocês precisam voltar a trabalhar. Vocês pararam de trabalhar, dizendo: não, Jesus está voltando, o mundo está acabando. Não, voltem a trabalhar, porque não vai acontecer antes que apareça e surja o homem da iniquidade, o anticristo. Então percebem que
o que a gente aprende com esses antecedentes, irmãos, é que eles podem acontecer em todos os tempos e têm acontecido em todos os tempos. O que o texto quer nos ensinar, o que a palavra quer nos ensinar, é aquilo que Jesus nos ensina. Sabe o que ele diz para nós? Vamos lá juntos? Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Esses antecedentes nos revelam isso. É que a volta do Senhor pode acontecer a qualquer tempo. Porque esses acontecimentos são recorrentes na história. Percebem? Então o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos estar em estado de alerta constante. Vigiando o tempo todo. Amém? Amém? Muito bem. Passamos agora para o quarto ponto. Nós falamos dos antecedentes, guerras, rumores de guerras, pestes, etc. Expansão do conhecimento, ok? Agora a gente fala do prenúncio do fim. O prenúncio do fim aponta para a nossa missão no presente. Qual é o prenúncio do fim, gente? Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14: e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então, o que diz aí? Virá o fim. Está falando do Evangelho que ele anunciou e que ele trouxe. Este Evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações. Já ouviram falar da janela 1040? A janela 1040 se refere a uma região, que é aquela que está em azul, que está a 10 e 40 graus acima do Equador. Esta é a região das mais pobres do mundo inteiro. Esta é uma região onde estão os povos chamados não alcançados. A Ethnos Global é uma organização missionária que desenvolve projetos de trabalho com as igrejas nativas em meio a povos não alcançados, que ocupam exatamente esta janela 1040. Ora, esta Ethnos, esta agência missionária, conclui a dados atuais que 1/3 da população global, cerca de 3,23 bilhões de pessoas, distribuída em mais de 7.400 povos, nunca foram apresentados ao Evangelho do Reino. Quando é que o mundo vai acabar? A partir do prenúncio. Hein, Andréia? É difícil prever, não é? Ocorre uma pergunta no meu coração. Será que Jesus estava falando das nações no século 21, no ano 2024? Ou ele estava falando, este evangelho será pregado a todas estas nações no meu tempo agora? Se Jesus está falando isso, com certeza já aconteceu. O evangelho já chegou. Ou provavelmente já chegou, não posso dizer com certeza, mas provavelmente já chegou. Então, este é um dado, um prenúncio que pode ainda não ter sido alcançado, mas ao mesmo tempo pode já ter sido alcançado, ou ainda pode acontecer nos próximos tempos. Mais uma vez, a gente tem um dado que não nos dá certeza absoluta de quando é o fim. Essa agência missionária não vai poder chegar a um momento. É claro que hoje, conhecimento que se tem é possível, mas chegar num tempo e dizer assim: olha, gente, não tem mais uma nação que não tenha ouvido falar do Evangelho.
Será que vai acontecer isso? Não sabemos. O que é que este dado mais uma vez me ensina? Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Mas há um segundo aspecto que aqui é muito forte para mim. Sabe o que é, gente? É que esse texto nos fala da nossa responsabilidade de anunciar. A nossa responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino. De anunciar o amor de Deus. Porque quando Pedro, em 2 Pedro 3, 3 a 4 e 9, ele vai falar sobre as pessoas que começam a colocar em dúvidas, né? Vamos ler o texto, 2 Pedro 3, 3 a 4 e 9. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O Senhor, preste bem atenção nessa afirmação, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. O que é que Pedro está nos dizendo? Ele está dizendo que o fato do Senhor ainda não ter voltado é marca e sinal do amor de Deus, da compaixão de Deus, da oportunidade que Deus nos dá. Por isso, se você que está me ouvindo, ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus como Senhor, pense nisto. O tempo nos é dado como oportunidade para confessar Jesus como Senhor. É isso que nos dá a salvação. Pois bem, seguimos. Agora sim, há um hino do cantor cristão que eu resolvi não colocar para cantarmos hoje. Vencendo vem Jesus. Sabe por quê? Porque ele diz assim: os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem Jesus, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Eu já cantei muito este hino na minha vida cristã. Já cantei muito. Eu me batizei aos 11 anos de idade. Então vocês imaginam quantas vezes eu cantei esse hino. Mas eu parei de cantar por conta desta afirmação: os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, simplesmente porque o Evangelho não fala nunca em plural, fala sempre no singular. A pergunta dos discípulos a Jesus é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está no plural ou está no singular? Está no singular. E a resposta de Jesus? Está no versículo 30 e 31. Então aparecerá o sinal, semeion, do grego. É a mesma palavra que os discípulos citaram. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande clangor e de trombetas, os quais lhe ajuntarão os escolhidos. Qual é o sinal da vinda de Jesus, da volta de Jesus? Qual é o sinal? Vamos lá, gente. Vocês assistiram presencialmente. Tem que responder presencialmente, não vale online. Qual é o sinal da volta de Jesus? Não há sinais, há antecedentes, né? Há o prenúncio. O prenúncio é a pregação do Evangelho a todas as nações. Mas há um sinal. Qual é o sinal? Hã? Exatamente. Sabe qual é o sinal?
é a volta dele. Vai aparecer de repente como um ladrão, diz o texto. Jesus vai dizer no capítulo 24, como nos dias de Noé. Qual foi o sinal de que o dilúvio ia começar? É quando ele começou. Começou a chover. Opa, não é possível. E aí foi o sinal. O sinal da volta de Jesus, segundo o Evangelho e segundo o próprio Jesus, é o aparecimento dele nas nuvens. Ah, mas aí não vale, né, Jesus? Porque aí já é tarde demais. Exatamente. Exatamente. O sinal da vinda é a vinda. É por isso que ele diz: será como um ladrão. O Senhor virá num tempo que vocês não esperam. Por isso, vivam santamente o tempo inteiro. Vivam comprometidos o tempo todo. Esta é a afirmação bíblica. Mas há um segundo aspecto aqui que me traz, né, o sinal do fim é a própria vinda. Há uma segunda verdade, é que o sinal do fim é também um sinal de identificação dos escolhidos. Vocês viram o que o texto diz? Ele diz assim: e ele, versículo 31, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos. Vai reunir os escolhidos, vai ajuntar, o ajuntamento dos escolhidos. Este é também um sinal do fim. Que coisa! Embora lá atrás Jesus vai dizer que o amor de muitos se esfriará, muitos se escandalizarão e muitos se odiarão mutuamente, ele está dizendo: o ajuntamento é sinal. O sinal serve para nos ajuntar. Nós precisamos, como igreja do Senhor, nos unir, nos juntar, irmãos. A igreja do Senhor tem andado dividida. E me desculpe mais uma vez mencionar isto, por causa de política partidária, por causa de líderes políticos. Ah, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Que coisa, irmãos. Nós todos servimos a um só Senhor. Nós precisamos deixar esse negócio de política partidária ficar nos dividindo, porque o sinal dos escolhidos é o ajuntamento. É que eles se juntam como um povo só, um só rebanho, um só pastor. Este é o sinal dos escolhidos, é o sinal maior dos escolhidos. Glória a Deus por isso. Mas é importante lembrar que o sinal promove também lamento, ao mesmo tempo que ajuntamento. Diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, ao mesmo tempo que é sinal de lamento, obviamente para os não escolhidos, é sinal de ajuntamento para o povo de Deus. Sexto, penúltimo ponto. Estou chegando no fim. E aqui eu quero ser um pouco mais enfático. O fim do mundo é o começo do novo mundo. Eu não sei você, mas durante muitos anos eu não fiquei atento a uma expressão que aparece no texto de Apocalipse 21, versículo 1. O que diz? Vamos juntos? E vi o novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Eu sempre imaginei assim: não, Jesus vai voltar, vai levar todo mundo para o céu. Eu nunca pensei em terra fazendo parte deste projeto. Novo céu e nova terra. Olha que interessante. Novo céu e nova terra.
Esta é uma expressão que vai aparecer em outros lugares. Olha aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vamos lá juntos? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Tudo isso foi pensado, ou teve a sua base, seu fundamento lá no Antigo Testamento. Aí você tem os profetas. Você tem uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 65, ele vai falar assim, ó. Vamos juntos? Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Eu crio novos céus, nova terra. Este é o projeto de Deus. Que interessante, irmãos. Olha que interessante. Quer ver algumas características desta visão de Isaías? Olha aqui. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Ué, o menino, o que diz aí? Ué, morrerá? Então vai ter morte? Só não vai ser prematura? Aqui é uma visão do profeta Isaías sobre este novo céu e nova terra que Deus começa a criar. Quer ver o que mais? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, vai acabar a briga. O leão comerá palha como boi, vai deixar de ser carnívoro. É isso. E o pó será comida da serpente. Ela volta a comer pó, como está lá no princípio. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Esta é a visão do novo céu e da nova terra que nos apresenta o profeta Isaías. A visão idílica deste mundo, desta terra, na superação pela pregação do Evangelho e pela vivência dos valores do reino de Deus por todos nós. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que enquanto o novo céu e nova terra não chegam, no final dos tempos, nós precisamos trabalhar para que este novo céu e nova terra comecem a acontecer aqui e agora. É que a gente não deve ficar de braços cruzados esperando, um dia tudo isso não vai existir mais, essas coisas ruins. Não! A gente precisa trabalhar para que essas coisas comecem a acontecer aqui e agora. Eugene Peterson, o melhor comentarista sobre o livro de Apocalipse, escreveu um comentário chamado Trovão Inverso. O que ele diz aqui? Algumas coisas importantes. O fim do velho céu e da velha terra se impõe. Aliás, isso aqui não é Eugene Peterson, aqui eu dizendo. O fim do velho céu e da velha terra se impõe para o nascimento do novo céu e da nova terra. Apocalipse 21:1 diz: porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e agora vem o novo. Precisa morrer o velho. O velho mundo precisa morrer em cada um de nós. Os seus valores ou antivalores. Aquilo que contraria a vontade de Deus precisa morrer em nós, em cada um de nós. Porque isto que vai criando, irmãos, a preparação
para que a gente possa um dia experimentar em plenitude o novo céu e a nova terra. Precisa haver o fim do velho, para que o novo possa vir. Aí Eugene Peterson nos diz, aquilo que começamos a experimentar corresponde ao que um dia experimentaremos por completo. Aquilo que Deus prometeu para nós no futuro. Quando acontecer o fim desses tempos, ele precisa ser vivenciado aqui e agora, porque vai nos preparando para o tempo futuro, para aquilo que nós vamos experimentar em plenitude. O céu é a invisibilidade na qual estamos imersos, que se transforma passo a passo em visibilidade, até que um dia ficará plenamente visível. Novos céus e nova terra. Olha que lindo o que ele diz aqui. O céu é a plenitude do que hoje vemos em parte, e não a rejeição do tudo. Não entramos no céu para fugir do que não gostamos, mas pela santificação do lugar em que Deus nos colocou. Na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, você precisa ser luz ali para mostrar a vida do novo céu e da nova terra, das novas criaturas. Amém? O céu deve já começar em nós, aqui e agora. Isso significa escatologia, presente e permanente. Novos céus e nova terra. E é isso que esperamos na presença do Senhor. Eu concluo esta reflexão dizendo, o fim, ele é tanto global, quanto também pessoal. O fim é tanto global, será global, quanto pessoal. Jesus disse, então virá o fim. Vai chegar, a gente não sabe quando. Mas ele tanto é global, como ele também é pessoal. Aqui, a gente cita o momento quando Jesus está na cruz do Calvário. E aí do lado dele tem um ladrão, dois ladrões, e um dos ladrões reconhece Jesus. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que Jesus diz a este homem. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão na cruz, para ele o fim já chegou. O fim já chegou. Concluo contando aqui, ou citando aqui, a expressão deste teólogo, que vocês sabem que eu admiro muito, que morreu dia 4 de abril de 1945, enforcado, foi preso, ficou 2 anos preso na prisão do nacional-socialismo alemão. Ele era alemão, um teólogo luterano, pastor de igreja e teólogo. E neste dia 4 de abril, chamam Dietrich Bonhoeffer, vêm os guardas para buscar Dietrich Bonhoeffer. Ele sabia o que eles tinham ido fazer ali. E ele então diz essa frase que está em alemão, onde ele diz o seguinte: Das ist das Ende, isto é o fim. Isto é o fim. Mas ele disse, für mich, der Beginn des Lebens. Mas para mim, é o começo da vida. Amém? Ele sabia que ele estava indo para a morte. Mas ele sabia que para ele, pessoalmente, esperavam o novo céu e uma nova terra. Na presença do Senhor. Ah, meus irmãos, como eu disse,
escatologia tem sido encarada como a doutrina das últimas coisas, uma espécie de lista de catástrofes que nos aguardam no final dos tempos. E houve um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, que escreveu um livro muito precioso em 1952, mais ou menos. Escreveu um livro chamado Teologia da Esperança. E ele então escreve o seguinte neste livro, que a escatologia não deveria mais ser encarada como a doutrina das últimas coisas, mas que devia ser encarada como a doutrina da esperança cristã. O Apocalipse, irmãos, não é outra coisa senão esperança. Não é para o além, não, é para o presente. Ele foi escrito para trazer esperança para aqueles que estavam sofrendo perseguição. A escatologia não deve ser isso, essa percepção, ai, meu Deus, catástrofes. Não, é manifestação da esperança, porque nos aguardam novo céu e nova terra, quando o velho mundo for ultrapassado. Que Deus nos ajude, que nesses tempos de previsões apocalípticas, que a gente preserve a confiança e a esperança, sabendo de que o fim virá, mas sabendo também que enquanto ele não vem, que a gente possa viver santamente, comprometidos com o reino de Deus e com a pregação do novo céu e da nova terra.